Olá pessoal, hoje então eu quero falar com aquelas pessoas que em alguns momentos das suas vidas sentem um vazio imenso em si. Alguns momentos elas sentem como se nada fosse dar certo, uma incerteza, uma insegurança, uma ansiedade. E mesmo que elas estejam passando assim um bom momento, um momento sublime na sua vida profissional, na sua vida pessoal, amorosa, de uma forma geral, em alguns momentos elas se sentem vazias, elas sentem que não tão pertencentes àquele momento e sentes uma dor profunda e inexplicável. Esse não é um sentimento incomum. Muitas pessoas têm sentido isso. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, essa é uma doença que assola a humanidade, é a segunda maior doença em número de pessoas. E essa doença se chama depressão. Então o que é a depressão? A depressão na realidade é um desequilíbrio químico que acontece no nosso organismo. Por que químico? Porque nós somos movidos por energia química. Nosso primeiro combustível é a adenosina trifosfato, que é armazenado através de glicose, glicogênio e depois os ácidos graxos. Quando é necessário, o metabolismo degrada e entra no nosso organismo, e tudo isso são processos químicos. Dentro desses processos químicos, nós temos então os comandos. Os nossos comandos também são feitos por processos químicos. Tudo que nós fizemos, todas as nossas ações, todo o funcionamento dos nossos órgãos internos, musculatura, crescimento, formulação de pensamento, tudo são feitos através de neurotransmissores, através de uma via neural e via cérebro. Quem nos comanda é o nosso cérebro. E o nosso cérebro é formado por uma extensa rede neural. Esses neurônios que nos ligam a todos os cantos do nosso corpo, eles são organizados em uma linha reta, uma linha indiana. Não reta, ele pode ter lá suas vias, mas um atrás do outro. Por que um atrás do outro? Porque se eles ficarem espalhados, as informações não chegam. E não chegam porque eles não são ligados entre si. Eles são separados entre eles por um espaço, e esse espaço se chama fenda sináptica. Então vamos ver, por que eles são separados? Porque numa via neural, quando você vai dar uma informação para o cérebro, a informação ela vai e volta várias vezes, não no segundo, no milésimo de segundo. Então vamos ver, você está andando na praia e pisa num daqueles espinhos que tem na praia. Quando você pisa no espinho, sente a dor, teu cérebro já te avisa, olha, pisou no espinho, sentiu a dor. Você imediatamente já tem uma contra-reação, então quer dizer, a informação já foi, já voltou, você já tira o pé dali e automaticamente já foi lá uma informação para a tua área da fala, para você falar um palavrão. Então você veja lá, são informações rápidas, várias informações, vários neurotransmissores ao mesmo tempo, por uma situação só, pisou no espinho. Então, como que a gente começa a ficar angustiado? Porque o mundo de hoje, se nós formos analisar, a gente tem a impressão de que o mundo de hoje as horas são muito rápidas. As 24 horas de hoje não são mais as mesmas 24 horas do passado, não é possível. Você tem a nítida impressão que você não vai fazer tudo o que você tem que fazer nas 24 horas. Então, o tempo só pode ter acelerado. Mas é lógico que não. As 24 horas de hoje são as mesmas 24 horas lá do tempo dos nossos mais antigos ancestrais. As 24 horas não mudaram. O que foi que mudou? Mudou foi o nosso pensamento. Nosso pensamento se acelerou. Se acelerou por quê? Se acelerou porque muitas informações. Nós hoje temos muitas informações de todos os lugares e essas informações elas vão além da nossa capacidade de organizar, de codificar, de organizar. E aí o nosso cérebro começa a entrar em frequência sem modulação. Por quê? Porque na verdade, de acordo com especialistas, o nosso cérebro precisa estar numa frequência modular, equalizada e organizadinha para poder funcionar direito. Por exemplo, quando você pega
aqueles rádio antigos que você ia assistir o jogo, a gente ia assistir não, a gente ia ouvir o jogo de futebol lá, daí você sintonizava nas ondas curtas, aí você sintonizava, estava ouvindo o jogo com dificuldade, chiado, e entrava a música, e daqui a um pouco gol do Flamengo. Mas como o Flamengo estava vendo o jogo do Palmeiras, então essa frequência modular, essa equalização não está perfeita, aquilo dá um chiado, um barulho, sabe, terrível. Ou então as TVs analógicas, lembra as TVs analógicas? Você subia lá no telhado, vira mais para lá, vira mais para cá, entrava um canal, entrava outro, quando o cara ia fazer o gol, entrava um filme. Então aquilo, o que que era? Aquilo era muita informação, muita frequência, sem uma modulação regular. E isso tornava aquilo ali uma coisa barulhenta, uma coisa ruim. E o nosso cérebro está assim. É muita informação, ao mesmo tempo, e nós não conseguimos uma modulação e a gente começa a ter esse desequilíbrio químico. Então vamos ver, é muito comum você ver hoje as pessoas no restaurante comendo, celular na mão, conversando, vendo televisão, aquele volume de informações muito grande. Você não tem uma concentração naquilo que você está fazendo. Então teu cérebro recebe uma informação de que você está se alimentando, recebe uma informação que você precisa falar com alguém, recebe uma informação lá de que houve algum problema e você começa a ficar preocupado. E isso acontece um trânsito nos neurotransmissores muito grande. Então o que são neurotransmissores? Como eu falei antes, a linha neural ela é separada pela fenda sináptica. Então, para passar a informação, ele joga um neurotransmissor. Nós temos um neurônio que se chama neurônio pré-sináptico. Ele joga o neurotransmissor para o neurônio pós-sináptico, passa a informação e ele recapta de volta para si aquele neurotransmissor. Porque ele precisa dele. Ele joga ele para lá e ele recapta. Se ele deixar muito rápido, ele não passa a informação. Então é problema. E se ele ficar muito tempo ali, aí o problema é maior. Por quê? Porque nós temos uma enzima chamada monoaminoácido oxidase, que ela é responsável por limpar a área e absorver, recaptar esses neurotransmissores que estão ali e não tem para onde ir. Então, quando você tem um trânsito de informações muito grande, então vamos analisar assim, ó, você está lá num trânsito de informação, num sinal fechado, os neurotransmissores esperando a vez para entrar, e aí o neurônio pré-sináptico não consegue captar, a monooxidase vai lá e pumba, capta ele. E aí começa a fazer parte lá no plantel do neurônio. E o neurônio começa a sofrer com a falta dos neurotransmissores. Quanto mais a monooxidase trabalha, mais ela fica forte e mais enfraquece o neurônio. E aí o cérebro começa a entrar em frequências negativas, começa a ter interferências químicas nessas frequências. Então, a depressão se instala nesse momento. Por quê? Porque a monoaminoácido oxidase, ela é conhecida como mal. Ela vem captando esses neurotransmissores e nós temos 4 neurotransmissores fundamentais. Um é a acetilcolina, noradrenalina, dopamina e serotonina. A acetilcolina ela é responsável pela nossa memória, pela nossa memorização, pela nossa capacidade de aprendizagem, pela nossa capacidade de criar pensamentos. E ela também ajuda a regular o sono, entre outras funções. A noradrenalina ela é responsável pela nossa função vital, pela nossa força, pela nossa energia, pela nossa capacidade de concentração. Então, se a nossa capacidade de concentração cai, automaticamente a tua memória também vai cair. Então, ela também interfere na memória. Então, ela é aquela capacidade vital, aquela vontade que você tem de fazer as coisas. Então, essa é um dos neurotransmissores. Se você está meio amuado, está meio caído, já é sinal de que a coisa está faltando aí. Se você está meio esquecido, meio com insônia, já é também um problema. O outro neurotransmissor importante que nós temos é a dopamina. A dopamina ela é a responsável pelo prazer, pelo nosso prazer de fazer as coisas, pelo nosso entusiasmo, pela nossa força, pela garra, por nos manter vivo no objetivo, por querer ir até o fim para fazer as coisas, para nos dar resiliência,
para não nos deixar cair. Então também, fundamental. Se você já está meio desanimado, já começa a complicar. E temos a serotonina. Não que um neurotransmissor é mais importante que outro, mas a serotonina ela é fantástica. Ela é responsável pelas nossas emoções. Se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos ansiosos, irritados, se estamos com aquele sentimento de vazio, se estamos com aquela compulsão alimentar, se não estamos nos sentindo bem, falta de serotonina. Serotonina também ela é responsável pela manutenção de 80% do nosso sistema imunológico, então não é pouca coisa. Então nós precisamos prestar atenção nessas situações. A falta desses neurotransmissores vão nos causar insônia, bipolaridade, estou feliz, estou triste, agressividade, compulsão alimentar, aquele sentimento de vazio, desânimo, falta de vontade de fazer as coisas. E o nome disso se convencionou, através da Organização Mundial de Saúde, que se chama depressão e que é uma doença. A grande notícia disso é que tem controle. A gente consegue controlar, quem sabe consegue até curar, mas ele tem controle, a gente consegue se libertar da depressão. Tem algumas formas. Vamos falar de 3 formas dessa. A primeira, a mais urgente, que a gente recorre quando está muito complicado, é a medicina. A gente vai lá no médico especialista lá da psiquiatria, ele nos receita um remédio. O primeiro remédio que eles nos receitam é fluoxetina, é muito conhecido. E a fluoxetina é um inibidor da monoaminoácido oxidase, se chama IMAL. Então ele começa a inibir a monoaminoxidase e ela para de recaptar e deixa sossegado ali os neurotransmissores voltar para o neurônio pré-sináptico. Uma situação que eu vejo é que se o efeito do remédio passa, a MAL começa a trabalhar de novo. Então você tem que estar constantemente se alimentando dessa fluoxetina. A segunda é a alimentação. A serotonina ela é produzida 90% no intestino. E a serotonina é que comanda o cérebro, ela que libera para o cérebro, não é o cérebro que comanda o intestino, é o intestino que comanda o cérebro nesse caso. Então o que acontece? Você, com a alimentação certa, você consegue produzir serotonina, 90% é produzida no intestino. Então o que você tem que fazer? Contratar um profissional da área da nutrição, um nutricionista, e ele vai te fazer uma dieta alimentar para retirar os nutrientes que vão sintetizar a serotonina. E a última indicação que eu faço, obviamente, é exercício físico. Exercício físico de média e alta intensidade, que é o que nós fizemos, que é o que nós trabalhamos, é o objetivo daquilo que nós falamos. Porque o exercício físico de média e alta intensidade, e eu tenho falado isso constantemente, o que ele faz? Ele faz transformações químicas no nosso organismo. Ele acelera o metabolismo. Quando acelera o metabolismo, ele tem uma função, ele carrega mais oxigênio, você precisa captar mais oxigênio, e você carrega mais oxigênio, sangue oxigenado para o cérebro, e lá no cérebro, digamos, você entra lá no hipocampo, com um volume de sangue oxigenado muito grande. O que é o hipocampo? O hipocampo é a parte do cérebro responsável pela memória, pela criação do pensamento, pela capacidade de aprendizagem, e ali você, com acetilcolina e uma quantidade muito grande de oxigênio, você vai melhorar a tua memória. Você também, a gente fala sempre, libera os hormônios da felicidade. Esses hormônios da felicidade vão interferir nessas fendas sinápticas, vão fazer que o trânsito fique mais rápido, você vai se sentir melhor. Teus sentimentos, tuas emoções vão melhorar. Lá onde falta dopamina, que é a garra, que é a força de vontade, quando você está praticando um exercício físico, isso te dá essa garra, te dá essa força de vontade, te dá essa disposição. Então, a nossa vida ela não pode ficar sem uma boa alimentação orientada e um bom exercício físico diário de média a alta intensidade. Você pode fazer, se você tem pouco tempo, você faz um exercício de intensidade alta. Se você tem um tempo maior, você faz um exercício de um volume maior, uma intensidade menor.
Você pode fazer um trabalho de volume num dia e intensidade no outro, mas você tem que fazer alguma coisa. E aí você se livra da medicação. E se livra da depressão, ou pelo menos ameniza a depressão, que é uma doença terrível, silenciosa, e que vem causando muito mal a todos nós. Então, gente, pense nisso. Desacelera o pensamento, faz uma coisa de cada vez, respeita o trânsito dos neurotransmissores e pratique um exercício físico bom, média, alta intensidade, que tua vida vai melhorar muito.